A união dos seus poderes, você está no... Chegou a Sorocaba sob aclamação entusiasmado e acordes de 8 bandas de música. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, vamos continuar falando da história de Sorocaba. Agradeço de antemão aí você estar no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma personalidade importante aqui de Sorocaba. Mas primeiro pergunta, você já foi na cidade? Cidade não, né, meu? A gente chama aqui de cidade, mas no bairro. Aqui a gente fala cidade, mas não é. É centro, a gente vai no centro. Mas a gente tem costume, você já foi lá na cidade? Se você já foi na cidade, com certeza você passou pela rua Dr. Álvaro Soares. Mas você sabe quem é o Dr. Álvaro Soares? Quem? Quem? Raimundo Nonato! Não. Agora, vamos parar com a brincadeira. Tem que ter um minuto de sisudez aí, né, meu? Para falar de um grande homem como o grande Álvaro Soares, Álvaro César da Cunha Soares. Nasceu em 1851, faleceu no ano de 1937. Em 1879 ele foi aprovado em quinto na faculdade de São Paulo, aí no curso de inglês. Em 1888 ele se formou também em medicina e farmácia lá no Rio de Janeiro, na capital, que era a província na época, a capital do Brasil, né? Em todo sentido aí. Ele voltou para Sorocaba em 1889, aqui permaneceu e trabalhou como médico como um louco, meu amigo. Ele fez coisas que ninguém imagina aí, uma pessoa tão abnegada a si mesmo, assim, para ajudar o próximo. Ele trabalhou em quase todas as epidemias da época. Ele lutou contra todo tipo de enfermidade em benefício do próximo. Lembrando que naquela época as pessoas não tinham conhecimento total de medicina como tem hoje, né? Não sabia ao certo a origem de determinado tipo de enfermidade. Era precário algumas formas aí de se precaver para não contrair a enfermidade também. Mas mesmo assim ele foi e lutou a fundo. Ele chegou na década de 1890, com a varíola assolando aí a sociedade. Ele trabalhou com grande afinco, com grande esmero nessa causa. E foi tão bem reconhecido pela população que os jornais citam que as pessoas se juntaram e fizeram uma espécie de vaquinha, né? Juntaram um grande montante de dinheiro e falaram: olha, Dr. Álvaro Soares, a gente quer homenagear o senhor com essa quantia de dinheiro. Ele: não, pessoal, pelo amor de Deus, em vez de vocês me darem esse dinheiro, deem, se possível, eu destino para o lazareto. O lazareto era uma espécie de leprosário, né? Um local onde as pessoas ficavam em isolamento para lepra ou para algum outro tipo de enfermidade. Ele não quis aceitar o dinheiro, ele quis ajudar outras pessoas. Isso porque as pessoas fizeram para ele, né? Não foi algo que ele pediu, né? As pessoas reconheceram nele um grande caráter. Aí Sorocaba começou com a epidemia em 1897 de febre amarela, que era uma doença terrível, uma moléstia que matou muitas pessoas aqui em Sorocaba. Ele trabalhou nessa campanha aí, junto com o Dr. Emílio Ribas, com o Padre Luiz, com o Monsenhor João Soares, entre outros grandes aí que trabalharam nessa causa. Conseguiram vencê-la, criaram vários sistemas aí contra a epidemia aqui em Sorocaba. Ele foi um dos que estava atuante nesse sentido aí. Até que em 1897 ele também fez um jornal, né? Ele foi presidente do Autonomista, que ele contestava as imposições do Estado aí no município, defendendo que uma maior autonomia municipal, porque a comissão sanitarista estava tentando impor as suas vontades. Ele falava: não, quem tem que impor as vontades é o município. Foi uma grande guerra nesse sentido aí. A epidemia acabou, infelizmente, retornando, né? Segunda epidemia de febre amarela, 1899 e 1900. Foi avassaladora, matou muita gente. Os jornais citam que, enquanto a pessoa estava digitando, datilografando o manuscrito, não, agora me pegou. Enquanto a pessoa estava fazendo uma nota de jornal, ele via carro indo e voltando com corpos para serem enterrados no cemitério. Foi um cenário
lamentável, triste. Muitas pessoas perderam a vida, inclusive uns que trabalharam nessa causa contraiu a enfermidade e faleceu, né, que foi o Monsenhor João Soares. Nessa segunda epidemia também trabalhou o Dr. Arthur Martins. Infelizmente, aí, como eu disse, faleceram muitas pessoas. Conseguiram, por fim, vencer essa enfermidade e começaram a pegar pesado no sentido de como fazer para não se alastrar mais em nenhum tipo de enfermidade. Trabalharam no abastecimento de água, na forma de tratamento de esgoto. Foi uma luta ferrenha aí que a prefeitura começou a travar contra esse tipo de pandemia que estava assolando a cidade. Em 1906 ele já compunha aí a Câmara de Vereadores, ele era um vereador. Ele tentou construir uma maternidade em Sorocaba. Em 1907 é citado até que ele fez uma grande quermesse, e chamou várias cidades para participar de uma quermesse beneficente para arrecadação de fundos para essa construção de maternidade. Ele já tinha conseguido construir, junto com outros, é óbvio, um isolamento para enfermidades ali na Santa Casa de Misericórdia, né? Santa Casa de hoje. Ele sempre estava trabalhando em casos desse tipo, né? Na área medicinal. Em 1911 ele conseguiu ser eleito como prefeito, ou intendente, como era chamado à época, aqui do município. Ele iria de 1911 a 1913. E dentro do seu governo aí, a questão de água ficou ainda mais forte, né? Já deu trabalho pra gente antes dele, né? João Clímaco Camargo Pires é um dos que o diga aí, como sofreu quando foi intendente aí. O caso é que daí em 1912 ele foi nomeado como fiscal da água e esgoto, né? E a Câmara tinha formado um acordo junto com a SP Elétrica aí, porque eles estavam querendo construir uma represa, então ele falou, já que vocês vão construir uma represa, então vocês abastecem a cidade em alguns trechos, né? Fazer a adução em diversos outros bairros. Só que gerou na população uma preocupação, né? Se a qualidade da água estaria de acordo aí com as necessidades, visto que ainda estava viva na memória a situação de epidemias. O Dr. Álvaro Soares, com toda a elegância, falou, pessoal, eu analisei todos os critérios aí do nosso acordo e as instalações também. Eu, como médico, que já trabalhei inclusive nessas situações aí, estou dizendo para vocês que não vai ter perigo, não vai ter problema. A população continua ainda receosa. Ele falou, se vocês estão achando que eu estou tentando prejudicá-los, então, beleza, eu estou me demitindo do cargo de prefeito da cidade. O Aloysio de Almeida cita isso como um grande brio do seu caráter. E de fato não se vê muito disso hoje. Ele acabou indo para São Paulo para trabalhar por lá. Ele fez sociedade com o M.R. Lousar. Tem vários anúncios em jornais lá que eles estavam trabalhando juntos. Só que em Sorocaba outra epidemia se abateu, agora a gripe espanhola, em 1918, que também foi uma praga lastimável aí. Ela atacava principalmente nas fábricas. O prefeito da época era o capitão Augusto César do Nascimento Filho, fiquei essa dúvida. Ele chamou às pressas diversos médicos, inclusive chamou o Álvaro Soares para dirigir um corpo aí de pessoas para tentar eliminar a epidemia. Inclusive ele que fez a redação aí para falar que as fábricas deveriam ficar 15 dias fechadas, o que foi um grande de um parecer aí, porque isso influenciaria bastante na vida das fábricas, né? Mas ele foi lá e falou, não, vai ser assim, e foi colocado em prática da forma que ele disse. Ele foi um grande homem. Ele trabalhou com diversas situações aí e sempre foi vitorioso no que fez, porque ele tinha um conhecimento medicinal muito grande, né? Alguns jornais aí que eu já li, né, a respeito dele, tem um específico aí que fala assim, em 1890, o Dr. Álvaro Soares tem posto ao alcance íntimo dos desgraçados variolosos toda a sua dedicação, que tem atingido as raias da abnegação. Vem nele seu salvador ou seja, ele é testemunha ocular de seus sofrimentos. Quando ele faleceu em 1937,
um jornal citou dessa forma. Foi um grande bom, foi um grande caráter, um grande espírito, um grande cidadão, um grande chefe de família, um grande cristão. Foi um grande simples, o médico dos pobres, o suavizador das dores do próximo. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa um like, deixa um joinha. E principalmente, quando for passar pela Álvaro Soares, tenha em mente que você está passando por uma rua que homenageia um grande de um sorocabano, um grande homem, um grande caráter, uma pessoa que realmente fez a diferença quando esteve vivo. Vamos honrar sua memória. Abraço.